Olá, o programa Falando em Saúde de hoje vai falar sobre a saúde dos rins e também sobre um assunto polêmico, mas muito importante: doação e transplante de órgãos. Eu estou recebendo aqui no programa o médico nefrologista e coordenador do NF Transplante, Dr. Luiz Eduardo Castro. Olá. Olá, seja bom dia, bem-vindo, Dr. Castro. É um grande prazer estar aqui com você. Dr. Castro, eu gostaria que para começar o senhor falasse para a gente um pouquinho sobre a nefrologia. O que é a nefrologia? A gente costuma definir, para esclarecimento, que o nefrologista é o clínico das vias urinárias, enquanto que o urologista é o cirurgião das vias urinárias. Então, quem se preocupa com os problemas que são solucionados do ponto de vista clínico, das doenças dos rins e vias urinárias, é o nefrologista. Por outro lado, o urologista com a atividade cirúrgica dependente dessas estruturas. Então podemos dizer que quase que uma especialidade acaba ajudando, sendo Com certeza. Parceira da outra, né? Com certeza. Muitas vezes a gente trata dos pacientes de forma conjunta. Agora, doutor Castro, quais as doenças que mais afetam os nossos rins? Infelizmente, quer dizer, os rins eles recebem a consequência de muitas doenças do organismo como modo geral, Então, mais doenças de consequência, Tem o processo da doença própria dos rins, que são as nefrites, as infecções, os cálculos dos rins, E tem as doenças que são de consequência, como o diabetes, a hipertensão, as duas associadas, e outras doenças que acometem o organismo que secundariamente atingem os rins. Agora, existem formas de prevenir as doenças renais? Com certeza. A prevenção é a melhor forma de evitar problemas. E exatamente o bom tratamento do diabetes, o bom tratamento da doença hipertensiva, e dos processos inflamatórios, das infecções, o cuidado consigo, tanto sob o ponto de vista de hábitos alimentares, como hábitos de vida, de um modo geral, trazem uma profilaxia das doenças renais. Agora, fatores predisponentes também contam muito, Com certeza. Quer dizer, a pessoa que tem na família já doenças que tiveram doenças renais, seja adquiridas ou sejam provenientes do nascimento, também as suas descendentes têm possibilidade de ter doenças renais também. Então, uma vez na família tendo doenças renais, é bom procurar o seu médico clínico ou mesmo nefrologista para poder ver se doenças renais próprias podem não estar acontecendo. Agora, nós podemos, por exemplo, no decorrer do ano, procurar o médico, o nefrologista, para fazer exames específicos para ver a saúde dos nossos rins? A gente costuma dizer que o médico clínico é a base, da medicina de um modo geral, do atendimento, da assistência médica de um modo geral. E a gente pede até que todo clínico tenha a orientação, de sempre pedir uma avaliação da função dos rins, seja do exame simples de urina, que pode trazer bastantes informações, seja através da dosagem que a gente chama da creatinina, que é uma maneira bem simples, fácil, barata, de verificar se o funcionamento dos rins está de acordo com o esperado dentro da faixa etária da pessoa. Então, mesmo que não haja lembrança de imediato do médico clínico, ou cardiologista, ou ginecologista, o que seja, a própria pessoa pode solicitar do seu médico de uma maneira bem sutil, educada, delicada, por favor, acrescente no seu pedido de exame uma avaliação da creatinina, pelo menos uma vez ao ano, que é uma maneira bem fácil, simples e barata de a gente se antecipar, prever até se os rins estão com um funcionamento adequado. Um exame de urina simples, uma dosagem de creatinina é o mínimo que se deve fazer pelo menos uma vez ao ano. E só para a gente entender o que seria a creatinina e qual a alteração que ela mostraria. A creatinina é uma substância que pode ser dosada no sangue, através de um exame laboratorial simples,
e que ela é resultante do nosso metabolismo, né, do nosso metabolismo das proteínas, e que gera a formação dessa creatinina, que é eliminada pela urina, né? Então sempre ela vai ficar, a dosagem do sangue sempre vai ser uma quantidade pequena, porque a quantidade real dela formada pelo metabolismo é eliminada pela urina. Se o zíncero não estiver funcionando adequadamente, a capacidade de filtração dessa substância diminui, então ela vai aumentar no sangue, e isso é dosado em exame simples de exame de sangue. Agora, a insuficiência renal é um problema sério, né, doutor Carlos? Exatamente, é por isso que a gente diz, quer dizer, se a gente fizer, quer dizer, ter o cuidado de visita regular ao médico pelo menos uma vez ao ano, clínico ou um especialista que seja, mas que faça uma visita regular pelo menos uma vez ao ano e faça a atenção à sua saúde no sentido de hábitos de vida e hábitos alimentares, dietéticos, né? Não ingira muito sal, né? Que o sal é bom, o paladar fica mais agradável, mas isso traz consequências, né? Que a gente acrescenta muito sal à alimentação e isso pode trazer consequências para a pressão, etc., né? Então, se a gente tomar essas medidas, a gente evita ou identifica bem precocemente a possibilidade da doença renal crônica, que é a insuficiência renal. E aí a gente pode tomar as medidas, né, bem preventivas e de tratamento bem precoce. Agora, existem sinais e sintomas que nos sinalizem, né, que estamos sofrendo com insuficiência renal? Existem, né? Às vezes o aparecimento de uma anemia um pouco inexplicada, a pressão que antes era fácil de tratamento, ela se torna mais difícil de controlar, o aparecimento de inchaços, né, das pernas, inchações nas pernas, no rosto, na parte da manhã, quando a pessoa acorda, se está aparecendo esses inchaços estranhos, né, pode ser um indicativo de uma doença renal crônica em progressão. Agora, o tratamento. Feito o diagnóstico, como é que é o tratamento dessa doença? A doença renal crônica, o tratamento é bastante complexo. Isso exige realmente a orientação do especialista, que a gente pode, numa fase inicial da doença renal crônica, da insuficiência renal crônica, você pode fazer uma orientação dietética mais adequada, né? Algumas orientações para evitar o uso de determinados medicamentos que podem acelerar o processo da doença renal crônica, né? E o controle da sua doença de base, seja o diabetes, seja a hipertensão e seja outra causa de doença, da doença renal crônica, tem que ser um controle bem rigoroso, bem próximo e a visitas médicas regulares com controles de exames laboratoriais. Agora, a proporção que a doença vai progredindo, pode-se chegar à necessidade de diálise, hemodiálise? Exatamente. Quando a gente fala terapia dialítica, a terapia de diálise, que tem a hemodiálise e a diálise peritoneal, né, e além do transplante, são formas de tratamento dessas doenças renais crônicas que já se encontram em estágio terminal. Terminal não é porque a pessoa está em fase terminal de vida, não, é da doença que está em fase funcional, renal, terminal e que exige uma necessidade de métodos de substituição ou de auxílio à função renal, né? Que a hemodiálise, a diálise peritoneal e até chegar ao transplante executam esse auxílio àqueles rins que já não conseguem executar as funções de que primariamente eles faziam, né, quando não doentes. Agora, todos os pacientes que chegam a necessitar da hemodiálise e da diálise, esses pacientes são pacientes assim que vão precisar necessariamente de um transplante? Não, nem todo doente renal crônico que se encontra em diálise ou não em diálise, ele tem indicação de fazer transplante, né? Tem muitas vezes as comorbidades, que a gente chama de doenças associadas, né, dificultam a indicação do transplante. O transplante é um dos métodos de tratamento da pessoa portadora de doença renal crônica, mas não é o único e nem é, às vezes, o mais bem indicado, porque às vezes a pessoa, por outras doenças, vou citar um exemplo, a pessoa às vezes tem uma doença coronariana grave, em que o risco de infarto é grande, né? A faixa de idade às vezes avançada, um pouco avançada, o diabetes mais avançado, de longa data, de longa evolução, né?
Isso aí traz alterações dos vasos, né, e riscos em que o transplante pode ser mais risco do que benefício, né? Então, nem todas as pessoas que têm essa doença têm indicação do transplante. Às vezes a gente fala com o próprio paciente que se apresenta ansioso para fazer um transplante, ele fala assim, olha, o transplante para você é de maior risco do que o tratamento da hemodiálise ou da diálise peritoneal, que vai te manter estável por muitos anos, pode te manter estável, e o transplante pode trazer mais problemas do que soluções. Ok, aí eu gostaria que o senhor explicasse rapidinho só o que é hemodiálise e diálise, antes da gente entrar daqui a pouquinho no assunto dos transplantes. A diálise é um termo genérico, né, em que pode ser feita a hemodiálise, que é pelo sangue, né, por isso que o nome é hemodiálise, ou a diálise peritoneal, que é através da membrana que recobre os órgãos abdominais, uma membrana que faz a troca de substâncias. Então, só para ter uma ideia, nós que não precisamos da terapia dialítica, né, da diálise, nós temos os rins funcionando 24 horas por dia, 7 dias na semana, quer dizer, é contínuo. Mesmo quando a gente está dormindo, parado, não fazendo nada, os rins eles estão exercendo a sua atividade de filtração do sangue, de todo o sangue que passa pelos rins, né, várias vezes durante o dia, e faz essa filtração. A hemodiálise e a diálise peritoneal tentam reproduzir isso que os rins fazem no auxílio à função deles. Embora eles façam, hoje, a hemodiálise faça um tratamento bom, bem feito, mas lógico que ele não reproduz exatamente o que os rins fazem, né? E nem podem reproduzir, a pessoa não pode fazer a hemodiálise o dia inteiro, né? Durante todas as 24 horas, faz um período do dia, ou algumas vezes na semana, né? 2, 3 vezes na semana, que é o recomendado, porque não adianta fazer mais do que isso, porque a capacidade do processo terapêutico ele tem limitações. Então, ele faz aquele período. Assim como a diálise peritoneal, a membrana do peritônio, que é a membrana biológica, também tem a sua capacidade de filtração, que é limitada também. Então, não corresponde, não consegue reproduzir o que os rins fazem. Mas é um método que permite, com o tratamento de orientação médica, permite a pessoa sobreviver muitos e muitos anos e até bem, relativamente bem, com algumas restrições de dieta, algumas restrições de vida, mas com qualidade de vida razoável. Ok, eu vou para o intervalo comercial, não vou demorar, você espera que a gente vai continuar esse bate-papo e vou deixar você agora com uma dica de saúde do Dr. Charbel Cury. Alô, Márcia, todos que nos assistem no Falando em Saúde. A dica de hoje é direcionada a uma doença muito pouco falada, mas que já existem 95 tipos diferentes identificados. Uma doença que, se a gente não identificar e olhar, reconhecê-la logo, ela pode ser fatal. Estou falando de uma doença imunológica chamada imunodeficiência primária. Ela é causada por uma série de alterações e modificações genéticas da resposta contra as doenças infecciosas. Eu estou falando dos leucócitos, das células brancas, dos nossos soldadinhos, eles que nos defendem contra as infecções. Existe uma gama de formas de defesa que nós temos e existem 95 pontos de defesa que podem estar vulneráveis. E aí eu posso ter um quadro de imunodeficiência primária. É importante lembrar que todos nós fomos crianças e agora somos adultos, podemos ter um filho ou uma filha que durante o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano de vida, pode ter um quadro gripal, um quadro de diarreia, um quadro de garganta inflamada, que em média dá aí 2 quadros, 3 quadros de infecções leves por ano. Isso é normal. O que não é normal, e aí sim, são as dicas essenciais para que os senhores possam procurar auxílio médico, é caso seja uma suspeita de imunodeficiência primária. E como é que eu identifico isso? Caso eu tenha 2 ou mais pneumonias que tenham necessitado de antibiótico com internação no último ano, 4 ou mais otites, infecções de ouvido, no último ano,
a internação por alguma doença grave, como por exemplo meningite, osteoartrite, artrite séptica, algum quadro relacionado ao fato da criança ter tido asma grave. Então, são doenças que, pela sua gravidade e pela apresentação usual numa criança aparentemente normal, motivam que o pai, a mãe, levem o seu filho à consulta com o pediatra, esclareça a doença que o seu filho teve. É importante que essa criança tenha o seu pediatra. Ele é fundamental para que a gente possa identificar as doenças e fazer a identificação adequada. Uma outra coisa que chama muita atenção na imunodeficiência primária é reação à vacina BCG. Caso a criança, ao nascer, que tome aquela vacina BCG e faça uma reação importante com a formação de gânglio nessa vacina, com algum tipo de reação grave, a gente também tem que fazer uma avaliação de imunodeficiência primária. Portanto, a dica de hoje ela é direcionada a uma doença que é muito pouco falada, mas que, se a gente não identifica cedo o nosso filho com esse problema, lá na frente a gente pode ter um quadro grave que pode ser fatal. A vida na forma mais sublime, com a clareza dos aparelhos Siemens. Se você precisa de um aparelho auditivo para melhorar a sua qualidade de vida, procure o Centro Auditivo Cine, Rua 13 de Maio, número 286, Loja 12, Edifício Medical Center, Térreo, Centro, Campos dos Goitacazes. Telefone 22-2733-0328. E-mail eleonardo@casine.com.br. Siemens é audição com qualidade. Pois é, eu estou de volta, eu não falei que era rapidinho e eu vou continuar conversando com o Dr. Luiz Eduardo Castro, que também é coordenador do NF Transplante. Dr. Castro, eu gostaria que você explicasse para a gente o que é o NF Transplante, desde quando ele funciona, enfim, tudo. O NF Transplante é um órgão hoje da Secretaria, né, dos programas especiais da Secretaria Municipal de Saúde, né, que desde 92 vem exercendo sua atividade muito por vontade nossa, da equipe, né? E em 97 ela foi reconhecida pela Secretaria de Saúde, né? E hoje faz parte do sistema, né, do Sistema Nacional de Captação de Controle dos Transplantes, né? A identificação do potencial doador de órgãos para fins de transplantes, e nós hoje estamos diretamente ligados à organização de procura de órgãos que o Sistema Nacional está se organizando, e no Estado do Rio não poderia ser diferente, né? O sistema, hoje no Estado do Rio, tem um programa estadual, né? O Programa Estadual de Transplante, que é a Central Estadual de Transplante, e organizações que chamam Organizações de Procura de Órgãos, que são regionalizadas em 5 regiões do Estado, em cuja sede de nossa região com a qual estamos ligados é a OPO de Itapiruna, ela é sediada em Itapiruna, né? Lógico que foi organizado lá e a gente tem uma ligação, já com experiência até anterior à OPO de Itapiruna, mas com um sentido de colaboração muito grande. Temos uma interação muito grande. O doutor Agostinho, que foi ex-aluno da escola aqui de Campos, foi ex-aluno nosso, mas com muito prazer a gente trabalha juntos, e temos uma integração muito grande na identificação de potencial doador de órgãos, né? No acompanhamento, controle, na abordagem da família e, logicamente, uma vez autorizado, a família autorizando, concordando com a captação de órgãos, a gente aciona o sistema, através da UAP de Itapiruna, a central estadual, para que a equipe de captação dos cirurgiões, etc., possam vir fazer a captação de órgãos, não só em qualquer hospital de Campos, né? Mas em região norte e noroeste, da qual a gente tem uma responsabilidade direta junto com a OPO de Itapiruna. Agora, de 92 até
os dias de hoje é considerado pequeno ainda o número de doadores aqui em Campos. Não acredita isso aqui? Não, a gente, apesar de todo o esforço que se faz, né, isso é uma questão cultural, é uma questão que não depende só da gente, né, a identificação de um potencial doador depende da equipe de assistência ao paciente diretamente, por isso que o NF, né, é uma instituição que está dentro de uma instituição importante, que é o Hospital Ferreira Machado, Machado.